Olá, pessoal. Vamos esperar o pessoal entrar para começar a falar um pouco sobre intestino, imunidade, como podemos melhorar a imunidade dos nossos filhos através do intestino e como melhorar o intestino como um todo, né? Independente da imunidade. Vou esperar só mais um minutinho, o pessoal aí chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que essa live sirva aí pra gente conseguir conversar um pouquinho mais e saber os benefícios de ter um intestino bom e o que é um intestino bom, né? Então, vamos começar essa live com um pouco do entendimento do que é o intestino e por que ele é tão importante quando a gente pensa na imunidade. Primeiro, o intestino é o lugar onde a gente mais tem contato com o mundo. Se a gente for parar para pensar, a gente tem contato com o mundo através do nariz, da boca, dos olhos, dos ouvidos e da boca, pensando em sistema respiratório e sistema digestório. Logo, o intestino tem uma série de camadas e se a gente for estender e esticar o intestino do adulto, é um campo de futebol. Imagina um campo de futebol em contato com todos os alimentos que nós ingerimos. Então, é o órgão onde mais tem contato com o meio externo. Vamos entender um pouquinho como nós conseguimos melhorar todo o funcionamento desse órgão desde o princípio. Se ele começa a ser formado dentro da barriga da mãe, ele começa a ter líquidos ali circulantes nessa fase. Já é sabido, com estudos científicos reconhecidos, de que o líquido amniótico dentro da barriga da mãe está cheio de probiótico e esses probióticos começam a povoar o intestino do bebê. Isso faz com que o bebê já comece a ter percepção e sensação de gosto na língua pelo líquido amniótico, ou seja, dependendo do que a mãe come, ele vai ter sensações e vai ter percepção de gosto depois. Logo, quando a gente pensa em intestino, a gente precisa sempre entender e pensar na gestação dessa mãe e como está a nutrição dessa gestante. Eu sei que a maioria que está aqui não tem mais bebês, não são mais gestantes, as crianças já estão maiores ou os bebês já estão maiores, mas você pode tanto ter mais um bebê e engravidar de novo, quanto conhecer uma gestante. Se você conheceu uma gestante, fala para ela que essa gestação já está formando a microbiota do intestino do bebê. Então, o que é essa microbiota? Nada mais é do que a quantidade de bactérias boas e ruins. Então, se uma mãe tem uma boa nutrição com frutas, verduras, legumes, proteína, se for onívora e comer carne, peixe, frango, gorduras boas, gordura saturada, que hoje em dia está sendo muito falado de que não é vilão, muito pelo contrário. Essa mãe que se nutre gera um líquido amniótico bem nutrido e esse líquido amniótico faz esse começo de microbiota do bebê. Lembra que a gente fala qual é a melhor forma de parto? Parto natural. Por quê? Porque eu vou entrar em contato com bactérias da flora vaginal da mãe. Logo, também vou começar a montar a flora intestinal do meu filho através do parto vaginal. Não é parto normal, né? É o parto natural ou parto vaginal, porque eu tenho esse contato de microbiota, de bactérias, com o canal de parto.
Ok, consegui ter um parto vaginal, conseguiu ter um parto normal. Como eu faço para continuar essa formação da microbiota? Continuamos com o natural, aleitamento materno. Aleitamento materno faz com que continue esse equilíbrio de microbiota, bactérias boas, bactérias ruins. Só de entrar em contato com a pele da mãe, essa criança já tem contato com a microbiota da pele, que tem bactéria, né? Então ela já está entrando em contato com bactérias e recebendo o leite materno, que é a melhor coisa que existe para essa criança. Tem proteína, tem vitamina, tem aminoácidos, tem imunoglobulina que protege ela contra a diarreia, tem lactobacilos, tudo que a criança precisa tem no leite materno. Ok, conseguimos alimentar, conseguimos amamentar essa criança? Ótimo, estamos formando uma boa microbiota. Não, eu não consegui amamentar ou tô tendo dificuldade, tenho uma amamentação no peito e tenho fórmula também. A fórmula, ela vai gerar um desequilíbrio nessa microbiota intestinal. Por quê? Porque temos leite de vaca. O leite de vaca, dentro desse intestino ainda imaturo, pode gerar uma certa diferença. Então, lembra quando vocês mesmos falam que o leite de vaca, quando a criança toma o leite, ela capota. Parece que ela tá ela tomou uma feijoada, comeu uma feijoada e fica 3, 4 horas sem precisar mamar. Por quê? Porque realmente ele é pesado, ele é mais difícil de digestão, ele tem proteínas grandes que o corpo demora um pouco mais para digerir. Por isso que precisa tanto do leite materno, que tem proteínas fáceis de digestão, quanto da fórmula, quando tem a necessidade, usa a fórmula. Lembrando que sempre que tem o leite materno, eu consigo equilibrar melhor essa microbiota. Logo, aleitamento materno, o quanto você conseguiu, quanto mais tiver aleitamento materno, melhor. Lembra de novo, tudo que a mãe come passa para o leite. Então, tudo que ela ingere vai ter no leite. Isso não quer dizer que você precisa se culpar ou se martirizar pelo que você está comendo. Se o seu filho não tem nenhum problema, se o seu filho não tem alergia à proteína do leite de vaca, se não tem nenhuma sensibilidade alimentar, você pode ter uma alimentação saudável, lembrando que tudo que você come passa para o leite. Por isso que a gestante ou lactante não pode beber, não pode tomar café, tem que tomar cuidado com um doce, porque tudo vai para o leite. Mas se você continuar alimentação saudável, comendo direitinho, tomando probiótico, você melhorando ou cuidando da sua microbiota intestinal, melhorando os seus níveis de nutriente, você faz isso também pro leite materno e passa isso pro bebê. Então estamos crescendo, percebe? Lembra? Gestação dentro do útero, parto, canal do parto, vou pegar bactérias do canal do parto. Amamentação, vou pegar bactérias boas do leite e da flora ali da mãe. Começou a comer. E agora? Como eu faço para o intestino do meu filho ficar bom? Lembra que como foi? Eu quero que vocês me contem aqui como foi a introdução alimentar com relação ao intestino. Quero que coloquem aqui para dizer e a gente vai comentar sobre isso. Vocês lembram como foi, como é que mudou o intestino do bebê? Geralmente tem uma mudança importante de consistência e de qualidade do cocô, vamos dizer assim, né? Principalmente porque eu tenho mais resíduo. Agora eu tenho mais resíduo. Eu tenho sobra de comida, por isso o cocô fica mais denso. Ótimo.
Legal, tá sendo ótima a introdução alimentar, apesar da PLV, tem dado caldinho de ossos, o intestino tá funcionando, muda a coloração e o formato exatamente por causa disso, porque tem resíduo. Agora ele tá comendo, tá mastigando, e essa verdura, legumes, frutas, tem restos alimentares, e esses restos alimentares faz com que mude a coloração e o formato do cocô. Então, vamos pensar, um intestino que estava só experimentando leite fórmula ou leite materno, ele só está sabendo lidar com líquidos, ele não sabe lidar com pedaços. O que acontece quando entra pedaço dentro desse intestino? Ele começa a mexer um pouco mais, né? Começa a ter mais movimentação. E isso faz com que tenha mudança e até pode ter dor, inclusive. Dor para fazer cocô e ter essas alterações mais perceptíveis. Quando a gente pode até ter uma das lives de terça-feira sobre introdução alimentar com o método GAPS, que é com o método com caldo de ossos, que a gente vai começar a formar realmente a microbiota e essa digestão do bebê, da criança. Por quê? Pensa, lembra que a gente falou leite materno ou leite de vaca para uma transição para um alimento extremamente grande que ele precisa fazer força e precisa digerir esse alimento. Ele não vai conseguir fazer isso. Ele não vai conseguir ter tanto sucesso na digestão quanto quando for alimentos mais líquidos. Então, por isso o caldo. O caldo de ossos é feito com ossobuco, com carne, com legumes. Depois a gente pode até, como eu falei, fazer uma live só sobre isso. Mas, independente de como foi a introdução alimentar de vocês ou do filho de vocês, dentro desse intestino agora tem alimento. Agora tem restos alimentares. E que vai fazer esses restos alimentares? Vai mudar a coloração, vai mudar o formato e vai dar substrato para essas bactérias boas se multiplicarem cada vez mais. Logo, o que eu como é comida para bactérias boas ou ruins do intestino. Como que eu vou nutrir um bom intestino? Começando da alimentação. Não existe outra forma de melhorar o intestino a não ser a alimentação. Existe, sim, alguns remédios que podem ser usados, mas mais do que o remédio é entender o que está fazendo com que esse intestino fique ruim. O que está fazendo com que esse intestino fique mais parado, ou com o cocô seco, ou com o cocô que boia, ou um cocô que faz a cada 5 dias. E a resposta disso é da alimentação. Seja por uma sensibilidade alimentar, seja por uma permeabilidade, um aumento da permeabilidade intestinal, mas começamos o tratamento ou qualquer coisa que a gente for fazer pela alimentação. Então, voltando para a introdução alimentar, a gente começa a introduzir alimentos mais sólidos. Essa criança começa a tanto mastigar, aprender a mastigar, quanto aprender a digerir. Estômago, intestino, sentem ali aquele desconforto, aquela mais indigestão. Cocô começa a ficar mais duro, mais formado, com mais cheiro, e começa a dar nutrição e nutrientes para essa microbiota. Quando que eu começo a perceber mudanças disso? Me corrijam se eu estiver errado. Vocês vão perceber maior diferença no cocô do bebê, da criança, quando ele começa o período de desfraude. Por quê? Mudança no sentido de estar mais duro, estar mais, talvez com mais dificuldade. Primeiro, porque tem desfraude, sim, tem uma questão aí de controle esfincteriano, então ele segura e fica mais tempo. E, de novo, o que acontece a partir dos 2 anos? Muda a alimentação. Pode dar doce, pode aumentar aí a gama de coisas que ele come. E aí começa a mudança também
na diversidade de alimentos que ele pode comer e das besteiras que ele pode comer. Até os 2 anos, a Sociedade Brasileira de Pediatria fala que não, os pediatras pedem para não oferecer, os pais seguram ali até os 2 anos, depois disso é um pouco mais difícil. Quero saber também de vocês como foi essa introdução do doce, com quantos anos eles começaram a comer doce, ou experimentaram o doce, se já comeram, né? Se já aceitaram e se já experimentaram. Então, o que acontece a partir disso? Eu começo a oferecer açúcar, eu começo a mudar a microbiota. Eu começo a oferecer um alimento em que o meu corpo não tá aceitando muito bem. Eu começo a oferecer um alimento em que a grande maioria das bactérias usa esse alimento doce, esse açúcar, para se multiplicar e para fermentar. Então a criança começa a ter gases, ela começa a ter distensão abdominal, a barriga grande, como fala? Ela fica batendo, parece uma bexiga. Lembra que quando eu ofereço o doce, seja ele suco natural de caixinha, suco de fruta, extremamente rico em frutose, doce. Doces industrializados, doce. Bisnaguinha, pão, esses outros industrializados, tem doce, tem açúcar lá dentro. O doce, o açúcar, fermenta e altera a microbiota. Além de outros alimentos que podem causar aí a sensibilidade, ou se o seu filho apresentar alguma sensibilidade. Vamos pensar que é uma criança que não teve nenhuma sensibilidade, não teve nenhuma alergia e chegou aos 2 anos e começa a ter sintomas de constipação. Ou até antes, né? Vamos pensar numa criança menor com introdução alimentar, com sintomas de constipação. Primeiro, constipação é mudar o jeito de evacuar, tá? Então não é necessariamente ficar muitos dias sem evacuar. Mas constipação é cocô bolinha, cocô muito grosso, fazer muita força para fazer cocô, ficar vermelho, chorar. Esses são sinais de constipação. O bebezinho recém-nascido pode ficar mais tempo sem fazer cocô, mas os maiores que já estão comendo, ficar mais do que 2 dias sem fazer cocô já é indicativo de constipação. Se você comeu, tem que fazer cocô. Comeu, tem que fazer cocô. Se não tá fazendo cocô, alguma coisa tá estranha, alguma coisa tá errada, tá? Então, o ideal é que faça cocô todos os dias. Pensando lá no bebezinho que na introdução alimentar, começou com os sintomas de constipação, o que fazer? Água, aumentar a ingesta de água e óleo. Lembra? Quando você faz a comida do seu filho, você faz grelhado, você faz assado, você faz no forno, você faz um pouquinho refogado, mas é muito pouco óleo. Falta gordura. Falta gordura boa. Banha, manteiga, manteiga ghee, né? Que é sem a caseína, sem lactose. Óleo de coco, azeite de oliva, abacate. Então, quiabo. Coloquem esses alimentos em cima da comida e ofereçam mais óleo para as crianças. Quando já tem uma alimentação com açúcar, com mais carboidrato, a gente não vai pensar tanto no óleo como sendo o causador dessa constipação, e sim esse excesso de carboidrato, esse excesso de açúcar e de farinhas em geral. Tapioca, pão, macarrão, farinha de arroz, farinha de amêndoa, o excesso de farinha pode gerar uma constipação. E junto de uma
amamentação que não foi tão efetiva. Então lembra da história como um todo. A gestação foi tudo bem, nasceu de parto vaginal, não amamentou, teve a introdução precoce de suco de fruta, de leite de vaca, de industrializados e açúcar. Essa criança começa a ter uma desregulação dessa microbiota por conta da alimentação. E aí o que acontece? Aumenta a quantidade de bactérias ruins. Essas bactérias usam o leite, o açúcar, o glúten para fermentar e produzir toxina. Essa toxina entra pela corrente sanguínea e leva aí essa circulação de toxinas para o corpo inteiro, inclusive para o cérebro, tá? Então, pode ter... Lembra que a gente fala sobre eixo intestino-cérebro? Um momento a gente vai falar sobre isso, faremos lives semanais. Talvez numa das lives a gente fale só sobre eixo intestino-cérebro e qual é a relação delas. Entendendo que esse excesso de comidas industrializadas, açúcar e faz uma fermentação maior no intestino, como eu faço para melhorar? Tira, tem que tirar. Tem que tirar esses alimentos e ficar um tempo sem, junto com melhorar a microbiota com alimentos saudáveis, alimentos com bastante gordura. Vocês já ouviram falar sobre fermentados? Os fermentados, eles são alimentos que ficam ali na conserva, eu vou passar depois também para vocês, ficam em conserva fermentando e viram um probiótico natural. O que isso tem a ver? Que a gente tirando essas toxinas, tirando esses agentes que causam a desbiose, eu tiro industrializado, o açúcar, trigo, leite, os corantes, tudo que fazem mal para o intestino. E coloco biomassa de banana verde, por exemplo, que é um prebiótico, fermentados, alimentos in natura. Eu vou regular melhor esse intestino, eu vou regular melhor essa microbiota. Então, como que a gente faz, por exemplo, a biomassa de banana verde? Biomassa de banana verde você pode comprar pronto, em pó, nas lojas de produtos naturais, ou você pode fazer em casa, tá? A biomassa, ela é realmente muito neutra. Assim como o inhame, você pode colocar ela em tudo. Então, a biomassa de banana verde, se vocês quiserem anotar, ou vai ficar salva a live também, vocês podem ver depois. Banana verde, verde mesmo, verde dessa cor, tá? Compra na feira, coloca na panela de pressão ela com casca durante uns 30 minutos mais ou menos. Depois de pressão, tira a casca, porque já vai ficar bastante molinha. Tira a casca, bate no liquidificador com a água do cozimento. Quanto mais água, mais ralo. Quanto menos água, mais grosso. Coloca em forminhas de gelo e guarda. E essa biomassa você pode colocar no feijão, no molho de tomate, num bolinho de cacau que vocês fizerem, num bolinho de banana, num suco verde que for fazer, num smoothie, qualquer alimento, tanto sólido quanto líquido, você pode colocar ali e isso vai fazer com que as bactérias boas se nutram dessa biomassa e equilibre de novo a microbiota. Outra coisa que pode fazer, como eu falei, são os fermentados. Fermentados são alimentos que realmente conseguem formar o probiótico ali dentro daquele pote. Como que você vai fazer? E do que você vai fazer? Pode fazer de pepino, de cenoura, de repolho, que é o chucrute. Pode fazer de maçã.
de rabanete, de vários legumes e todos os legumes que você quiser. Abacaxi. O que eu faço também? Como que eu faço? Como eu vou fazer? Coloca num pote de vidro, eles cortados, todos cortadinhos, junta eles coloca água até o final, mas deixa um pouco ainda de água, de tempo ali de ar para não fermentar tanto, tampa e deixa no armário por 3 semanas, tá? 3 semanas dentro do armário, fechadinho, tá ali, esquece dele. Por que é importante que você deixe um pouquinho de ar entre o líquido e a tampa? Porque ele vai fermentar, porque ele vai formar gás. E aí ele vai subir um pouquinho. Se você colocar até a tampa, vai estourar e pode ser pior. Então, um pouquinho ali para ele começar a fermentar. 3 semanas dentro do armário fechado, num lugar fechado, sem abrir. Abriu, você vai ouvir inclusive um barulhinho de gás. Por quê? Porque ele realmente formou gás ali, ele fermentou, aquele alimento fermentou. Alguns você pode colocar sal, alguns não coloca nada, tá? E aí você vai usar uma gota desse fermentado na comida uma vez no dia. Fala, meu Deus, eu vou fazer um trabalhão para usar uma gota, assim. Uma gota. Por quê? Porque esse é natural, esse não é o comprado de farmácia. Esse não é o manipulado, esse não é o probiótico manipulado. Ele é bactéria viva mesmo, né? Não é Yakult, pelo amor de Deus. Então você não pode colocar muito porque isso pode alterar também o intestino, tá? Então, uma gota. Durante uma semana, ficou bem? Coloca 2 gotas. E usa durante 2 semanas, 2 gotas por dia. Ficou bem? Aumenta para 3 gotas. 1, 2, 3. Durante 1 ou 2 semanas. Por quê? E aí você pode ir mudando as cepas também. Lembra que a gente, quando faz o probiótico, usa lactobacilo, usa bifidobacterium, aí tem lactobacillus raminosus, lactobacillus lactis, lactobacillus XPTO. Por quê? Porque são cepas de diferentes formas. E quando a gente faz os fermentados de diferentes alimentos, eu uso cepas de diferentes alimentos. Então, um dia eu faço o fermentado ou coloco o fermentado de cenoura, de pepino, de repolho, de maçã. Vai variando para ter uma grande variedade também de bactérias dentro do intestino. E aí, o que eu faço com o que sobra, né? Se a gente for fazer isso ao longo do tempo, no máximo que a gente pode colocar são 10 gotas, tá? Ao longo do tempo vai acabando o líquido. O que eu faço? Eu posso completar de novo, fechar e guardar, sempre na geladeira, depois que é aberto, ou eu posso comer. Eu posso comer, inclusive, esses... a cenoura, o pepino, a maçã, o repolho, o rabanete. Você come mesmo, porque ele está extremamente fermentado e nutritivo. Assim como os outros alimentos, quando a gente consegue deixar ele mais germinado, ele vai ficar mais nutritivo. É a mesma coisa, tá? Então, isso também é uma fonte boa de probiótico natural. Probiótico é outro assunto que eu quero conversar com vocês rapidinho, tá? Eu sei que não vai demorar muito essa live. Me conta aqui se vocês já deram probiótico para o seu filho sem prescrição, né? Sem ter alguém que orientasse, porque você achou que era bom. Você ouviu falar que probiótico ajuda no intestino. Você já ouviu falar? Já quero saber de vocês aqui. Então, assim, primeira coisa que a gente pensa quando fala em intestino, probiótico. Vamos dar o probiótico? Eu já não vou dar o probiótico? O que eu faço?
Imagina você dar uma bactéria viva dentro de um intestino todo bagunçado, onde o que mais tem é bactérias ruins, bactérias não boas que não vão ajudar o nosso intestino. Quando eu coloco mais bactéria, o que acontece? Pior ainda mais. Essa bactéria, ela fermenta. Ela não vai fazer bem. Muito pelo contrário. Ela vai fermentar. Ela vai formar ali algumas substâncias, alguns substratos que vão dar mais distensão, que vai dar mais dor, que vai dar mais gases. Então, o probiótico não é a primeira opção. O probiótico não é a solução de todos os problemas do intestino. Ele ajuda, mas ele não é a solução. Quando que eu vou usar o probiótico? Quando eu melhorei a alimentação, quando eu melhorei a diminuir a quantidade de coisas ruins que eu coloquei no intestino, quando eu comecei a colocar coisas boas como prebiótico, como alimentos fermentados, e aí eu comecei a ver mudança no intestino, aí eu falo, legal, vamos começar com o probiótico. Diferente de começar com ele sozinho. E lembra sempre que eu falei brincando, mas é verdade, Yakult não é probiótico. Nenhum probiótico que você compra no mercado é probiótico, tá? Então, o probiótico seria em cápsulas. A gente pode comprar em cápsula, Vitafora, comprar em alguns lugares. Posso comprar manipulado, né? Fazer manipulado, Colides, tem algumas das crianças também, né? Mas esses nunca é bom. Tá, qual é a relação de tudo isso que você tá falando com a imunidade? Porque eu quero saber por que meu filho fica doente o tempo inteiro. É por isso que eu tô aqui. Porque meu filho não para de ficar doente e você falou que tem relação com o intestino. Lembra que a gente falou intestino, bactérias ruins, bactérias boas? Quando eu tenho excesso de bactérias ruins, ela produz muita toxina e isso faz com que o intestino fique mais permeável, que ele abra mais as suas portas para entrar coisas. E entra o quê? Bactérias ruins, toxinas ruins, coisas ruins, e aí o corpo inteiro está inflamado. O corpo inteiro está em alerta, o corpo inteiro precisa se manter em alerta e essa alerta não é só no intestino, é no nariz, é na garganta, é no cérebro. Então eu tenho mais rinite, mais sinusite, mais bronquite, mais otite, mais névoa mental, uma dificuldade de concentração. Por quê? Porque eu tô cheio de bactéria ruim no intestino. O meu intestino tá permeável, essas bactérias entram para dentro do intestino, entram para dentro da circulação sanguínea e isso faz com que fique circulando muitas coisas ruins. Por isso, o intestino é a porta de entrada e a porta de melhora da imunidade. Eu preciso melhorar o intestino para melhorar a imunidade. Eu desenvolvi o método, a metodologia AMICE. A metodologia AMICE para melhora da imunidade começa com a alimentação. Não tem como eu chegar no S. O S é o quarto parte, é o quarto pilar da metodologia, da suplementação. Não adianta eu chegar na suplementação sem ter mudado a alimentação. Alimentação, movimento, educação emocional, então emoções, suplementação e espiritualidade. Se eu não tiver todas esses pilares bem estruturados, eu não tenho uma melhor formação aí da imunidade, tá? Então lembra sempre de começar pela alimentação. E aí a gente vai formando microbiota, a gente vai melhorando essa permeabilidade, algumas coisas que ajudam também para algumas pessoas, glutamina, ajudam aí a diminuir essa permeabilidade. Lembra que
Tudo isso é orientado pelo médico, tem que ser passado em consulta, mas é importante que vocês entendam que dá para fazer coisas simples. Em casa, como eu falei, a biomassa, os fermentados, alimentos de verdade, menos comprado, mais na feira e no sacolão, menos descascado, mais descascado, menos desembalado. Isso são coisas simples que vão mudar muito a vida de vocês. Eu vou tentar responder. Eu tava tentando ver se eu conseguia colocar aqui a foto das perguntas que me fizeram hoje. Aqui. Olha só, consegui. Vou responder aqui pra vocês, tá bom? Tenho algumas perguntas que tá todas relacionadas com o intestino. Quando o cocô não afunda no vaso, tem algum problema? Parar de compartilhar. Cocô que boia, tem algum problema? Cocô que boia tem muita gordura, não se mistura com a água. Se não mistura com a água, ele boia. Se tem muita gordura, ele boia. Se tem muita gordura, não tá fazendo digestão da gordura. Por quê? Alimentação, pouca enzima digestiva, tem que tomar cuidado e ver como é que tá a quantidade de enzima gástrica e pancreática para conseguir digerir bem as gorduras, tá? Então, cocô que boia é um cocô cheio de gordura. Não é legal, não é bom. Cocô tem que afundar, tá? Um cocô bom, então, que a gente gosta de falar, um cocô bonito, é o cocô que afunda, que não suja muito papel, que não é molhado, que não é muito grudento, que não tem muito cheiro, tá? Então não fede muito, porque se feder muito, aquele que empesteia tudo, quer dizer que tem cadaverina. Cadáver. Realmente cadáver. Quem tem cheiro de cadáver? Como fala? Carne podre, né? Se eu tenho muito cheiro de podre no cocô, eu não tô conseguindo digerir proteína. Então, o cheiro muito podre está relacionado com a dificuldade na digestão de proteína. Pela produção de putricina e cadaverina. Então, a gente precisa entender como está a quantidade de ácido no estômago. No estômago e no intestino. O que mais? Minha bebê de 2 meses fica 8 dias sem fazer cocô. Mama somente no peito. É normal? Pode ser normal, mas é difícil de falar porque a gente não tá vendo, né? Então, o que fazer? Sempre olhar para a criança. Tem distensão abdominal, tem desconforto, irritabilidade, não tá dormindo direito, não é legal, tá? Na minha visão integrativa, mesmo os bebês têm que fazer cocô todo dia. Tem que fazer cocô todo dia, no máximo dia sim, dia não. Porque às vezes pode absorver bem o leite materno, mas alguma coisinha tem que ter, um pãozinho sujo tem que ter, tá? Observa a sua alimentação, tenta evitar lácteos, glúten e amendoim pode ajudar também nessa questão intestinal dele, tá? Mais uma pergunta que fizeram, eu acho super interessante. Meu netinho tem 3 anos, autismo grau 1, as fezes só bolinha e algumas grandes. Cocô, bolinha é igual a constipação. Cocô, bolinha é igual a constipação, cocô, bolinha é igual a constipação. Vamos entender por que a bolinha. O que falta na bolinha? Falta juntar as coisas. Faltam juntar as coisas. Então, se falta juntar, falta fibra. Geralmente, quando é bolinha, tá faltando fibra. Várias bolinhas. Falta fazer um cocô mais consistente e aí falta fibra. A gente pode abrir mão de psyllium
Já ouviram falar, tá bem em moda também. Ele tem essa consistência mais de farinha, que você também pode colocar no feijão, no molho, no bolinho. Então aumenta a quantidade de fibra, de psyllium, de legumes e de gordura. Lembra sempre da gordura. Gordura boa, gordura do bem. Então, azeite, óleo, caldo de ossos, caldo de carne, se for onívoro, faz o caldo, porque o caldo solta colágeno. O caldo solta gordura e fica essa gordura mais fácil de digestão, além da proteína, que fica mais fácil de digestão também, tá? Então, faz o caldo, aumenta a quantidade de fibra, aumenta a quantidade de gordura e de água, tá? Só mais uma. Intestino funciona todos os dias? É saudável? Será que intestino só... será que só por fazer todos os dias tem um cocô bom? Essa é uma das queixas que eu demorei para entender. Eu, Fernanda, demorei para entender, porque não sei se tem algum estudante de medicina aqui me acompanhando, ou algum médico recém-formado, ou que ainda trabalhe no PS ou enfermaria. Problema de intestino 90% das crianças têm. 90% das crianças e dos adultos, tá? Não é só criança, não. Crianças e adultos. Mas, pensando nas crianças, mais de 90% das crianças têm problemas de intestino. Mas a gente não sabe perguntar. Então, como é que tá o cocô? Tá normal. Normal. O que é normal pra você? Como que é normal? Faz todo dia. Tá. Faz todo dia. Mas como que faz? Como é? Essas perguntas que a gente fez agora há pouco mesmo. É bolinha? É comprido? É igual banana? Sai lisinho? Faz força? Chora? Sangra? Sente dor? Sai pedacinhos molhados, espalhados? Qual que é o que é normal pra você? Por quê? Porque às vezes a mãe tá tão acostumada com um cocô a cada 5 dias que a cada 5 dias é normal, então tá normal. E não é verdade. E a gente vê a criança gripada o tempo inteiro, a gente vê uma criança que toma antibiótico o tempo inteiro, com o intestino que funciona a cada 5 dias, que a gente não é normal. Ou que funciona todos os dias, mas que tem essas outras características, né? Então, não se contentem com normal. Normal é um cocô liso, que sai fácil, que não dói, que escorrega, que não suja muito papel, que não é muito fedido. Fala, meu Deus, mas que difícil conseguir isso. Realmente não é a coisa mais fácil. Por quê? Porque a gente tá em constante movimento, e o nosso intestino também é nessa dança entre microbiota boa, microbiota ruim, faz com que tenha essa mudança de comportamento intestinal, mas sempre com atenção. Sempre com atenção. Só fazer cocô todos os dias não é o suficiente para falar que o seu cocô ou o seu intestino é regulado e que não tem uma disbiose, que não tenha uma alteração intestinal. Então, para começar aqui a nossa discussão sobre intestino e imunidade. O que a gente falou nesses 45 minutos aqui de live? A microbiota começa na gestação. Como foi a alimentação e nutrição dessa mãe faz diferença na microbiota do bebê. O parto, a via de parto, começa a ter mais ainda interferência. Alimentação nos primeiros 6 meses de vida. Se aleitamento materno exclusivo, aleitamento materno é vida. Não conseguindo aleitamento materno, eu tenho a fórmula. Na fórmula, começa a ter mudanças na microbiota. Começando a introdução alimentar, eu mudo ainda mais essa microbiota, porque eu entro com fibra, eu entro com coisas, com alimentos insolúveis, difícil de digestão, que mudam cada vez mais esse equilíbrio. Além disso, industrializados, leite, glúten, açúcar,
todos os alimentos ruins que podem fazer com que a gente tenha aí uma desregulação da microbiota. Então, o que a gente tem que fazer com relação a isso? Diminuir a alimentação, coisas da vida. Vamos lá. Melhorar a alimentação, melhorar diminuir esses alimentos ruins para o seu filho e para todas as crianças, aumentar a quantidade de fibras boas, biomassa de banana verde, fermentados, psyllium, água, gordura boa, gordura da carne, azeite, óleo de oliva, né? Azeite de oliva, óleo de coco, manteiga ghee, banha de porco, o caldo de ossos, caldo de carne e lembrar sempre que a gente vai fazer a suplementação lá no quarto pilar da saúde, da metodologia, tá bom? Eu espero ter respondido as dúvidas de vocês, espero ter começado aí uma introdução sobre o intestino. Na semana que vem a gente pode falar sobre o eixo intestino-cérebro, se vocês quiserem. Eu vou deixar aqui aberto uma caixinha depois, amanhã, talvez, pra gente discutir o que a gente vai falar semana que vem. Vai ter live a semana que vem também. Quero que vocês mandem essa live pra quem você acha que pode se beneficiar, para entender um pouco mais sobre essa questão do intestino. E entenda que com poucas coisas você pode mudar a vida do seu filho. Com alimentação saudável, com alimento de verdade, com diminuição de industrializados e alimentos ruins, tá bom? Eu sei que é angustiante ver o filho pedindo e você fala não. É angustiante ver a criança querendo e você falar que não vai ter. Mas é para isso que a gente tem o amor, o carinho, tudo que essa criança precisa, todo o apoio que essa criança precisa para fazer o melhor para ela. Quem sabe o que é melhor para ela é você. Então, fale não com todo o amor do mundo. O não para coisas ruins. O não para alimentos que não vão fazer bem para ela, mas bem ou sim para a saúde, né? Então, eu acho que essa é a mensagem que fica. Intestino é uma gama aí de coisas para falar. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu vou ficar aqui mais um minutinho para ver o que vocês têm para falar. Gosto muito de falar, vocês perceberam? E quero falar mais, cada vez mais com vocês, porque precisa. É isso que a gente precisa. Divulgar informações certas, informações corretas, úteis e que fazem a diferença na vida das crianças. E são simples, parece difícil, parece muito mirabolante. Eu quero uma coisa que faça com que melhore de um dia para o outro. E na verdade não vai ter essa coisa mirabolante, mas com pequenas ações todos os dias tem mudança, com certeza, tá bom? Então, muito obrigada. Fiquem com Deus e até a semana que vem.